Começa agora a Hora do Ângelus, na Rádio Cerrado. Terça-feira, 18 de novembro, nós estamos na 33ª semana do Tempo Comum, quase encerrando o ano litúrgico. Logo nós entraremos no novo ano litúrgico, que é o Advento, preparação para o Natal do Senhor. Rezemos na Hora do Ângelus hoje com muita fé por todas as intenções que nós trazemos em nosso coração. Rezando também por todos aqueles que pedem as nossas orações. Logo depois da Hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus para esta terça-feira. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 ao 33. Logo depois, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem antes dele para o outro lado, enquanto despedia o povo. Despedido o povo, subiu ao monte para rezar sozinho. Ao cair da noite, ainda estava ali, só. A barca já estava bem distante da terra e açoitada pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, foi ter com eles, caminhando sobre o lago. Quando o viram andar sobre a água, os discípulos ficaram assustados. É um fantasma, diziam com gritos de pavor. Mas logo Jesus lhes disse essas palavras: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus lhe disse: Vem. E Pedro saiu da barca, começou a caminhar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas reparando na fúria do vento, ficou amedrontado e começou a afundar. Gritou: Salva-me, Senhor! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: Homem pobre de fé, por que duvidaste? E quando entraram na barca, parou o vento. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, afirmando: Verdadeiramente és filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós temos opção para 2 evangelhos, de Lucas, que fala sobre a conversão de Zaqueu, e o evangelho de Mateus, que fala sobre a figura principal de Pedro. Pedro é o protagonista desse texto de hoje. E hoje nós celebramos a dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo. Por isso esse evangelho. E nós vimos no evangelho de hoje Pedro indo de encontro a Jesus, que caminha sobre o mar. Era tarde, antes de despedir o povo. Jesus consegue despedir o povo, manda que os apóstolos entrem na barca e vá para o outro lado, e ele despede a multidão, sobe para o monte para rezar. E quando ele termina suas orações, ele vai de encontro aos apóstolos que estão no mar, na barca.
E Jesus vai até os apóstolos andando sobre as águas. Ele caminha calmamente sobre as águas em direção à barca, onde estão os apóstolos. E ali Jesus caminha sobre as águas e quando os apóstolos o veem, se assustam, pensam se tratar de um fantasma. E Pedro, sempre o que está à frente de tudo, reconhece Jesus, é o Mestre, é o Senhor, e ele pula nas águas e vai de encontro com Jesus. Ele começa a ir calmamente de encontro a Jesus, mas quando ele vê que ele está nas águas, ele olha para os lados e vê o vento agitado, ele começa a se afundar e pede que Jesus o salve. Eu estou afundando. E Jesus diz a Pedro, homem de pouca fé, homem pobre na fé, e estende a mão e segura Pedro, e Pedro volta a caminhar sobre as águas de encontro a Jesus, e os dois vão até a barca andando sobre as águas. É uma cena que nós imaginamos muito bonita. Já pensou você andando calmamente sobre as águas sem se afundar? Jesus caminhava sobre as águas e não afundava, e ele não era fantasma, era o próprio Cristo. Mas Pedro vai fazer o mesmo e não consegue. Se afunda, desespera e pede que Jesus o salve. Jesus estende a mão. Nós estamos caminhando neste mundo sempre preocupados em nos afundar, em perder o controle da nossa caminhada. Mas nós temos Jesus que está sempre estendendo as mãos para nos apoiar, nos segurar, nos dar segurança. E assim aconteceu com Pedro. Jesus viu que Pedro tinha fé, mas Pedro foi ao seu encontro, mas a fé de Pedro não era suficiente, era pouca. E ele começa a se afundar e pede a Jesus que o salve. Jesus estende a mão. A figura de Pedro nesse evangelho de hoje nos lembra o amor que Pedro teve com Jesus, de ir ao encontro. Os outros apóstolos ficaram no barco com medo, mas Pedro não, ele se atira na água e vai de encontro a Jesus, mostrando que ele ama o Mestre, que ele reconhece o Mestre, mesmo na escuridão, mesmo todos com medo, ele reconhece Jesus. Ele quer se encontrar com Jesus, mas ele é um ser humano fraco. E toda a história de Pedro, nas passagens bíblicas, nós vimos a fraqueza dele. Muitas vezes ele fraqueja, mas ele reconhece a sua fraqueza e pede ao Mestre que o ajude. Que nós também, durante nossa caminhada neste mundo, quando reconhecemos que somos fracos, quando percebemos que estamos afundando nas nossas tristezas, nas nossas angústias, decepções, no medo, nós precisamos estender a mão para Jesus, para que Ele nos fortaleça, nos segure pela mão e nos ajude a continuar a nossa caminhada. Que essa celebração de hoje, essa memória de hoje de São Pedro e São Paulo, a basílica dedicada a eles em Roma, nos lembre da fé que esses dois homens tiveram e da fidelidade a Jesus. Foram fiéis a Cristo. São Paulo perseguiu os cristãos até encontrar com Cristo, até reconhecer Jesus como Salvador, se converte e começa a evangelizar, vai para várias comunidades pregando e ensinando, falando de Jesus. Se torna um grande apóstolo, aquele que prega, que ensina o povo e que evangeliza e converte muitas pessoas. Pedro foi nosso primeiro Papa, o pilar da nossa fé, da nossa Igreja Católica. Pedro e Paulo, dois pilares da nossa fé católica, dois grandes exemplos de homens que foram fiéis a Jesus e cumpriram sua missão, fizeram um grande papel neste mundo. Que nós também, assim como Pedro, nas nossas fraquezas, saibamos reconhecer Jesus como a nossa fortaleza. Peçamos sempre a Ele que dê a sua mão, que nos segure pela mão e que nos mantenha de pé. Que Deus nos abençoe e o Espírito Santo nos ajude a seguir os exemplos desses dois grandes homens. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém.
Ó Espírito Santo que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.